gente! Eu sou a Larissa Tancredi. Eu sou o Marcos Gomes. E nós somos o Conselho de Classe Podcast. E hoje a gente vai falar sobre as nossas expectativas com relação aos pais dos nossos alunos. Isso mesmo, a gente vai falar um pouco, de acordo com a nossa experiência, o que a gente vê, né, que realmente faz diferença na vida do nosso estudante. E são muitos detalhes que passam desapercebidos, mas antes, esse não vai passar. Deixa seu like aí, curte, compartilha, segue a gente aí nas redes sociais. No Instagram, né, @Conselho de Classe Podcast. Não esquece de seguir a gente lá e de se inscrever aqui no nosso canal também. E compartilha esse vídeo também no grupo da família, no grupo das pessoas que você tem mais interesse que receber esse conteúdo. Vamos ajudar aí a gente, né? Então o primeiro tópico é que os pais se interem mais sobre a vida escolar dos seus filhos, né? Isso tem que acontecer desde os primeiros anos, sabe? Do pai saber o nome do professor, da professora, A série que ele tá, qual a turma. Então são pequenas ações que no dia a dia mostram para o seu filho que você realmente se importa com a vida escolar dele. Ótimo que você já coloca seu filho lá na escola, você já matriculou ele, tá dentro da lei, porque é obrigatório, né? Mas Sim. Só isso não é suficiente, viu? Então assim, essa demonstração, né, dos pais, da importância que a escola tem para a vida, faz muita diferença no desempenho do nosso aluno, né? E quantas vezes nós só recebemos pais de aluno lá no 4º bimestre, Isso. quando a situação deles já tá calamitosa, quase não tem solução com relação à nota, né, no caso. Isso. E aí é muito complicado a gente ver esses pais desesperados no final do ano, querendo que a gente dê um jeitinho de passar o filho dele, porque o filho dele isso ou aquilo. É lógico que a gente sabe que tem muitas... A vida tem muitas coisas, né, que acontecem durante o ano e tal, mas, pô, o pai aparecer uma vez na escola é difícil. E assim, a gente vê que as escolas públicas e particulares também, Exatamente. muitas vezes elas tentam colocar reuniões aos sábados, né? Para facilitar logo isso, porque a gente né? sabe que se botar no dia de semana, por mais que seja um direito do pai participar, né, dessa reunião, né, de acordo com o trabalho dele, a gente sabe que às vezes não é bem assim que funciona. Uhum. Mas você tem que demonstrar interesse, sabe? O seu filho tem que ver de você que aquilo é importante. Ele não tá indo pra escola só para passar um tempo. Então, o segundo ponto é o pai começar a criar um hábito de estudo no seu filho, né? Então, sentar todo dia, só para dar uma olhada no caderno, né? Que lá no começo não tem tanta atividade para fazer. Mas só de você ter o hábito de sentar ali com seu filho e falar: meu filho, vem cá, deixa o papai ver, deixa a mamãe ver, o que foi que você viu na escola hoje? O que você aprendeu hoje? Isso já vai criando um hábito de que quando ele chega em casa, né, ele vai ter um horário para revisar o que ele viu na escola. E também é uma forma de você garantir um tempo de qualidade com seu filho também. Com certeza. Não vai ficar olhando como se fosse um policial e tal, né? Vai lá só conferir, fala assim: não, eu vou te ajudar, senta aqui e tal. Pode ser até, assim, às vezes tem matéria que o pai não sabe mais, né? Tem coisa esquece, né? que realmente a gente não usa com tanta frequência e não vai saber. Mas não custa nada você perguntar se ele tá com alguma dificuldade ali, se tem alguma coisa que ele aprendeu que ele achou interessante, que ele achou fácil, que ele achou difícil. Então tudo isso é mostrar também o interesse que você tem na vida escolar dele e ajudar ele a criar essa rotina, né? E outra coisa que eu acho interessante é porque, assim, você já percebeu, seus alunos escrevem um monte de coisa no caderno, né? Então, desde brincadeiras até escrever coisas como, sei lá, o que tá sentindo. Tá desabafando. Às vezes eles desabafam escrevendo umas coisas no caderno, às vezes na capa, na contracapa ou nas folhas, assim. Nas nossas provas a gente... Exatamente, de vez em quando recebe, né? Tem os desabafos no meio da prova, que eles escrevem nos cantinhos, bilhetes. Então, isso também é um momento de você ver o que é que seu filho tá escrevendo ali, né? Inclusive, a galera que estava mais inteirada com relação àquela crise que a gente sofreu no começo do ano sobre os atentados, percebeu que muitos desses estudantes que estavam causando esses problemas, eles deixavam coisas escritas em todos os lugares, no caderno,
no chat deles, no perfil da Isso. rede social. Aham. Então é uma forma também de você entender um pouco melhor o seu filho, né? Porque assim, acaba que às vezes o pai acha que conhece muito, principalmente quando é adolescente, né? Mas a verdade não é essa, né? Por mais que você seja um bom pai, seja um pai presente, tem muita coisa que seu filho vai esconder de você, simplesmente porque ele é adolescente, né? Exatamente. Então isso é um momento para você fazer isso também. Nesse terceiro ponto, a gente pede que os pais estejam atentos à primeira coisa, o que os seus filhos levam nas mochilas, né? Que é muito importante. Porque muitas vezes os pais nem sabem o que os filhos estão carregando na rua, né? Isso acontece. E acontece às vezes de algumas meninas saírem com a roupa que o pai e a mãe, né? Estão vendo, o uniforme da escola, e no meio do caminho elas trocam por umas roupas mais sensuais, né? Ou às vezes levam roupas, vai sair de uniforme, né? E levam uma camiseta, uma blusa pra trocar, porque tem intenção de matar a aula naquele dia, né? Então não ficar andando por aí com o uniforme da escola, eles já levam, né, uma roupinha extra. Apesar de que eu acho que essa geração, ela não dá conta mais de matar a aula. Eu acho que eles tentam matar a aula pra ficar dentro do colégio. Eu acho isso um absurdo. Também, isso realmente acontece às vezes. Quando eu matava a aula pra ir pro fliperama. Eu não matava a aula pra ficar dentro do colégio. Isso é um absurdo pra mim. Eu era meio medrosa de matar a aula, mas às vezes que aconteceu foi pra dormir mesmo. E outra coisa também, né, que seria um outro ponto, quarto, né, é você prestar atenção na higiene do seu filho. Sim, muito importante. Porque a gente vê os alunos sendo excluídos na escola porque eles chegam realmente com um cheiro muito ruim. Fedidos. A palavra é essa, eles chegam fedidos na escola. E assim, é segunda-feira, 7 horas da manhã, tá com um CC tão forte que ninguém consegue ficar perto. E a camiseta parece que não lavou. Não lava os uniformes. E o que eu percebo é que às vezes os pais deixam essa função toda pro filho. E não que seja um problema, porque a partir de certa idade, é óbvio que o seu filho já tem condições de lavar o próprio uniforme, por exemplo. Sim. Até porque hoje em dia é na máquina de lavar roupa, né? Então é muito fácil. Muito mais fácil. Mas eles não têm, às vezes, acho que falta, às vezes, um passo a passo antes de que isso seja totalmente responsabilidade deles. Então, chega sexta-feira, ele quer fazer qualquer coisa, menos e colocar a roupa dele pra lavar. Ou então não troca meia, fica, não, tá bom esse aqui, tá bom. E eles acabam sofrendo muito na escola. Porque mesmo quando a gente consegue ter um trabalho pra evitar o bullying, ninguém quer ficar perto deles. Inclusive eu tenho uma história de uma aluna de uns 5 anos atrás, assim, mais ou menos. Não era nem aluno, era um aluno. E ele ia fedido e chamamos o pai para conversar. Na verdade, a direção chamou, né? Sim. E a mãe relatou o seguinte, isso aí é com ele. Ele que lava a roupa, ele... É com ele. Aí a gente teve que explicar para ela. Não, mas ela tem que você ensinar, também tem que ensinar e tal. Mas eu já ensinei, ele não aprendeu porque não quis. Aí se fosse fácil assim... Se fosse fácil assim pra gente, eu expliquei, ele não aprendeu porque não quis. Resolver o nosso problema da vida, né? E aí essa questão é muito interessante mesmo, porque as pessoas segregam por motivos diversos, e esse motivo é um deles. E assim, não tem como nem você culpar os outros alunos, porque quem quer estar perto de alguém que tá com cheiro muito ruim, né? E assim, claro que a gente entende, depois da educação física, são momentos específicos, né? A gente tá falando de uma coisa mais geral mesmo, né? Que é uma idade que a puberdade tá chegando, né? E o odor, eu acho que nessa época é pior do que nas outras, né? Mas é mesmo, é pior por conta dos hormônios, né? Tem um boom de hormônios no corpo para essas alterações acontecerem, você sair de criança para virar um adulto, né? E aí realmente tem essa coisa do odor mais forte mesmo. Porque às vezes eu quando eu corria, né? Eu ia correr, chegava todo suado e não tava fedendo daquele jeito que os meninos chegam de uma aula de educação física. São duas coisas que acontecem. É a idade, que vai ter essa parte realmente do odor que é diferente. E eu sempre explico para eles que é uma fase que vai passar, mas que eles têm que, né, se cuidar com a higiene. E o outro realmente é a falta de higiene, né? Se você tá com a blusa 3, 4 dias, não tem desodorante que resolva. Não tem, infelizmente. Né? Então, isso é um ponto que é importante tanto para o seu filho, né, se desenvolver como um adulto, né?
e também para ele ter um ambiente agradável para ele na escola. E o quinto exemplo, ele vai de encontro que é ensinado muito nas igrejas, né? Porque tudo passa pelo exemplo, né? Sim. Eu lembro que quando eu participava da igreja, falava, se você não for um exemplo, o seu filho não vai aprender o caminho certo, né? Sim. Então aqui passa a mesma coisa, né? E muitos dos psicólogos teóricos, eles perceberam isso, né? Não adianta você falar para o seu filho, vai ler, estude, Sim. acorde cedo, se ele não vê essas atitudes em você, né? Então, assim, mesmo que às vezes o menino mais velho já tá no ensino médio, às vezes você não vai mais sentar com ele para estudar, é importante, mesmo que você não faça com ele o exercício ou o estudo, tem um momento para fazer a mesma coisa que ele, sabe? Então, assim, é o momento dele estudar, então vai ser o momento de você parar para ler um livro, por exemplo. É o momento, até porque eu tinha muita reclamação na pandemia. Às vezes o menino queria estudar e a mãe tava vendo TV. Tava vendo televisão à tarde passando roupa e a pessoa queria estudar e o barulho atrapalhando, né? Então a gente tem que, dentro da casa, realmente ter uma organização de horários, né? Às vezes, o ideal é o aluno ter um local para estudar, né? E aí as outras pessoas da casa vão estar livres. Mas a maioria das vezes isso não é possível, né? Às vezes a casa é pequena ou tem muita gente. É interessante que tenha um momento onde todo mundo vai colaborar com o estudo, né? Principalmente no ensino médio, que os meninos às vezes estão muito interessados no Enem, no vestibular, e eles ficam muito estressados com isso, né? Agora, dicas, a gente tem uma porção de dicas, né, Lari? Mas não dá tempo de falar tudo aqui, né? Isso. Então, por hoje, a gente vai fechando por aqui. Mais na frente, a gente traz mais dicas, né, para os pais. Mas isso aí são ações, acho que simples, né? Que no dia a dia podem fazer muita diferença na vida dos nossos alunos. E a gente percebe que aluno que tem um acompanhamento bom dos pais, ele tem o melhor desempenho na escola, sim. E faça, porque quando o menino passar na Universidade Federal, você vai falar que é porque você proporcionou isso pro seu filho. Então proporcione de verdade, né, gente? Você vai se sentir orgulhoso toda vez que você vê seu filho. A gente, como professor, a gente fica orgulhoso quando eles vão bem. E quando você vai entregar boletim e você só tem elogios para um aluno, você vê o olho do pai brilha. E quando a gente entrega o certificado de destaque, você vê o brilho no olho do pai, né? O pai fica muito feliz, o aluno também fica muito feliz, né? Vale a pena, com certeza vale a pena. Não seja hipócrita. Mas é isso aí, então a gente fica por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Faz um comentário aí pra gente, coloca aí um livrinho. Comenta com o emoji do livrinho pra gente saber que você chegou até o final. Dá dicas também de temas que vocês querem que a gente fale aqui também. E não se esqueça que nossa primeira temporada do podcast tá lá no Spotify. Isso. E em outras plataformas de áudio também. Não se esquece de seguir a gente e a gente fica por aqui, né? Isso. Tchau, tchau.